E respondeu: ora, ela não tem filhos e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado. Quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou para sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços das jumentas e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela abaldar uma jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita, corre ao seu encontro e dize: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pôs-se ao homem de Deus ao monte, abraçou os pés, e então chegou a Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu ao Senhor um filho? Não te disse eu, não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o teu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Então o profeta, chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou sobre o menino e pondo sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os seus olhos, disse, e as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, estendeu sobre o menino, e esse espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Pai de amor, eu agradeço pela tua palavra. Ela é viva. Espírito Santo, age nos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Por que muitas vezes as coisas parecem difíceis? Esse texto, ele trata de algo extremamente pessoal. O Espírito Santo, ele levanta e move o coração de uma mulher, e a Bíblia diz que ela é uma mulher rica, e nós temos vivido muitos exemplos de coisas que têm acontecido, porque o Senhor, Ele quer derramar bênçãos de prosperidade financeira sobre muitas pessoas, mas muitas pessoas têm falado contra si mesmas. E quando essas pessoas falam contra si mesmas, quando elas não entendem que o Senhor tem prosperidade financeira também para liberar sobre as pessoas. E quando nós vemos isso, a internet ela nos mostra muito claro, quando mostra um homem de Deus ou uma mulher de Deus realizando alguma coisa, fatalmente você vai lá e lê nos comentários: está pegando dinheiro do povo, está fazendo isso, onde já se viu, não é tanta ostentação, e as pessoas acham que isso é ostentação.
poderia dar isso aos pobres. Deixa eu lembrar uma coisa a essas pessoas: o último que fez isso, ele se enforcou, porque ele disse certa vez: olha, por que está jogando esse perfume tão caro, o valor de um ano de trabalho de uma pessoa, nos pés de Jesus? Isso poderia ser vendido e dado aos pobres. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor, Ele está abrindo as portas para que você seja próspero, para que você entenda que você está enxertado, incluindo num reino onde há prosperidade em todas as coisas, e você é um agente dessa prosperidade. Então essa mulher, sem saber, ela era uma agente de prosperidade, porque ela via o profeta passando, ela via que ele precisava de um lugar para ficar, e ela falou para o marido: olha, vamos construir aqui no terraço, aqui na laje. Há umas traduções que dizem assim: em cima da casa dela havia uma laje, e ela construiu um quarto, colocou algo que pudesse trazer conforto ao profeta, para que ele descansasse, porque ela entendia que na boca daquele profeta havia uma palavra de poder, uma palavra profética, onde era derramado o poder de Deus, e ela entendeu isso no seu espírito, e ela falou: eu preciso ficar perto deste homem, eu preciso ficar perto do profeta. E muitos estudiosos, eles relatam que muito provavelmente essa mulher, ela não tinha tanto conhecimento de Deus assim, mas ela cria que o profeta cria. A fé dela estava diretamente ligada à palavra que o profeta proferia. Então ela entendeu e ela fez isso. E o profeta, ele fez algo que você precisa entender também no seu espírito: tudo aquilo que você faz para o Senhor, Ele vai retribuir para você, porque no reino do Senhor há abundância. Eu não sei se Ele vai retribuir em dinheiro, eu não sei se Ele vai retribuir em conforto, eu não sei se Ele vai retribuir no seu bem-estar, na sua saúde, na sua vida, no relacionamento com a sua família, mas tudo o que você fizer para o Senhor, Ele vai te retribuir, não porque é uma forma de pagamento, mas é porque o Senhor ama a sua vida, e Ele olha o seu coração, olha a sua generosidade, e Ele vai retribuir. Então o profeta chama essa mulher e fala, chama Geazi, que era o seu servo, que era aquele quem ajudava ali o profeta, e disse para ele: veja o que essa mulher precisa, chame ela até aqui. E ele chama e ela fala: Senhor, eu não preciso de nada. E o profeta não se conforma e fala: eu quero abençoar, eu quero colocar uma palavra sobre a vida dessa mulher. E então o Geazi, esperto, com os ouvidos atentos, e fala: Senhor profeta, eu já ouvi que há uma amargura no seu coração, ela quer um filho, e o seu marido já é idoso, e eles não conseguem. E o profeta manda chamar de volta e diz para ela assim: olha, daqui a 1 ano você vai estar com o filho nos braços. E a palavra nos mostra que num primeiro momento ela fica duvidosa, ela fica com um aperto no seu coração. E deixa eu te falar, toda vez que uma palavra profética vier sobre a sua vida, sabe por que você às vezes se sente com um certo medo? Sabe por que você se retrai em certa medida? Porque a palavra profética do Senhor, ela nunca é fraca. A palavra profética do Senhor, ela desafia aquilo que é a nossa mente. A palavra profética que o Senhor coloca sobre as nossas vidas é algo que desafia, é algo que nos faz ativar e crescer no mundo espiritual, e é algo que vem para fazer uma transformação daquilo que parece impossível acontecer na sua vida. Então, em um determinado momento ela sente um certo medo. Profeta, não minta para mim, em nome de Jesus. Você precisa ter fé, você precisa crer. A palavra do Senhor está sobre você, já aconteceu, em nome de Jesus. E não deu outra, o menino veio. E era a alegria daquela casa, e era a alegria daqueles pais, e os parentes foram no mêsversário daquele menino, e os parentes foram nos aniversários daquele menino, e aquele menino se tornou a alegria daquele homem, se tornou a alegria daquela mãe, e eles começaram a entender que a palavra profética ela era tão viva, e estava ali o rebento nos braços deles, alguém mais vivo do que nunca. Mas certo dia, o menino vai ajudar o pai lá na lavoura, e tem uma repentina dor de cabeça, ele grita, indica que estava com dor de cabeça, e o pai pede para um dos seus empregados: leva o menino de volta para a sua mãe. E a palavra descreve claramente que a mãe colocou os meninos ali entre os seus joelhos, entre o seu colo, e amparando, e não havia recursos, não havia o que se pudesse fazer, e o pior acontece: o menino morre. Mas espera aí, cadê a palavra profética?
ou aquilo que o Senhor havia feito. E quantas vezes coisas que acontecem na nossa vida, nós lembramos da palavra profética, muitas vezes nós nem lembramos que aquilo foi colocado sobre nós como uma palavra, mas nós em determinados momentos, por alguma circunstância, perdemos aquilo, nós perdemos aquela situação, nós não tomamos conta daquilo direito. No caso dessa mulher, ela cuidava do filho com tanto amor, mas veio um ataque, veio algo sobre aquele menino que o tirou. A palavra profética então parecia naquele momento que havia morrido, mas note uma coisa, essa mulher, ela começou a crescer desde o dia em que ela recebeu uma palavra profética, desde o dia que ela pegou esse menino no seu colo, ela entendeu que ela estava inserida no reino, ela entendeu que ela estava portando sobre ela uma guarda, o Senhor estava sobre a vida dela, e aquilo não era o fim, porque havia sido colocado sobre ela uma palavra, sobre você uma palavra. O que o Senhor já te falou, eu quero que você traga na sua memória, através do Espírito Santo, o que o Senhor já colocou na sua vida, e o que Ele já falou sobre você, você vai lembrar. E se você não lembrar, eu vou colocar uma palavra sobre você agora, a palavra de vida, a palavra de restauração. Você é próspero no Senhor, há portas abertas sobre a sua vida, a tua família é bendita. Você não é mais aquele que anda perdido, você não é aquele que anda sem rumo. A palavra do Senhor, a profecia do Senhor está sobre você, e ela é vida em todo o tempo, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Se você crê, se manifesta aí, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. E o menino morreu. E eu, lendo a palavra, eu imagino que o menino ainda tinha, não era tão grande, porque a palavra diz que ela foi e colocou o menino na cama do profeta. Ela subiu a escada, foi até lá em cima, colocou o menino ali, saiu e fechou a porta. Havia sobre ela uma palavra. Tem sobre você uma palavra. E quando o Senhor coloca uma palavra sobre você, uma palavra profética, Ele muda a tua mente, a ponto de você ter um controle emocional, mesmo olhando aquilo que o Senhor colocou sobre você, aparentemente morto, você tem controle emocional, o Espírito enche a sua vida, você coloca aquilo diante do altar do Senhor, você coloca aquilo na cama onde há o profeta, do profeta que colocou uma palavra, você sai, você fecha a porta, e você sai com passos firmes, sabendo que aquela palavra não morreu. E ela vai encontrar o profeta. E há algo curioso aqui na palavra, que o profeta diz para ela: olha, o que você precisa? Lá no começo da conversa ele diz: o que você precisa? Profeta, eu habito entre meu povo. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que é uma mesma geografia. Ela morava distante do profeta a mais ou menos 30 quilômetros. E era a mesma geografia onde estava o profeta. Ela disse: profeta, eu estou na bênção. Em nome de Jesus, você vai ser ativado hoje, porque você precisa mudar a geografia ao teu redor. Você precisa começar a influenciar as pessoas. A Gabi disse aqui uma das coisas que a apóstola Obi falou: quantas pessoas você tem influenciado? Quantas pessoas você tem feito mudar de caminho e andar como você anda? Ai, bispo, mas eu não quero obrigar ninguém a isso ou aquilo outro. Eu não estou falando isso, eu estou falando quando a pessoa olha para você, ela diz assim: alguma coisa aconteceu, ele não é mais o mesmo, ela não faz mais as mesmas coisas. Quem você está influenciando? Aquela mulher, a sunamita, ela disse: profeta, eu sou influenciado por aquilo que é a palavra de Deus através da sua boca. Eu sou influenciado, e aqui na minha geografia eu faço a diferença. As pessoas olham para mim e elas enxergam: na casa daquela sunamita entrou um milagre, na casa daquela sunamita aconteceu algo, e eu quero que isso aconteça na minha vida. Na casa daquela sunamita aconteceu a alegria, a presença do Senhor, o poder de Deus, e eu vejo as pessoas daquela casa felizes, brincando,
brincando com aquela criança, algo que eles não poderiam. Eu quero isso para mim. E você tem Jesus na sua vida, o quanto você tem influenciado as pessoas para terem a Cristo, o quanto as pessoas olham para a sua vida e falam: ele é diferente, ela é muito diferente, esse povo parece um povo meio maluco, mas eu quero aquilo que eles têm, eu não entendo direito, mas eu quero também essa alegria, eu quero também participar disso. O quanto você tem influenciado a geografia do lugar onde você está. E o profeta diz, quando se encontra com ela, Geazi vai, conversa ali com a sunamita, o que aconteceu, o profeta já sabia o que tinha acontecido. E ela não fala nada no caminho, não fala nada para Geazi, e ela se coloca diante do profeta e começa a chorar, e o profeta diz: seu coração está amargurado. Geazi tenta fazer alguma coisa, fala: Geazi, o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar o meu bordão, o bordão era o cajado do profeta, e você vai estar lá, e você vai colocar isso sobre o rosto do menino, e ele vai se levantar. Agora, olha o detalhe, nenhum deles poderia falar nada do caminho. Sabe por quê? Porque isso ia quebrar a palavra profética. Se o Senhor falou que vai acontecer na sua vida, já aconteceu. Aquela palavra poderia ser quebrada no meio do caminho, sabe como? Geazi, e aí, tudo bem? Onde você está indo? Eu estou indo correndo na casa da sunamita porque o filho dela morreu. Ninguém sabia. Vocês notaram no texto que nem o marido dela sabia? Meu marido, eu preciso que você me arrume um servo e me puxe com o jumentinho, eu preciso falar com o profeta. Mulher, mas o que aconteceu? Hoje não é sábado, hoje não é dia de reunião com o profeta, não tem nem reunião de oração, eu não vi nenhum anúncio nas redes sociais. O que você vai fazer lá? Eu preciso falar com o profeta. Naquela casa já havia um movimento profético. O marido chamou o empregado disse: olha, leva minha esposa, acompanha, faça segurança, ela precisa falar com o profeta, eu não sei o que está acontecendo. E a primeira coisa que ela fala quando encontra Geazi: aí, está tudo bem? Está tudo bem. Ela estava mentindo? Não, ela estava vivendo a palavra profética que o Senhor já havia colocado sobre a vida dela. E ela se coloca aos pés do profeta, o profeta manda Geazi ir lá, e Geazi chega e nada acontece. Na sequência, chega o profeta, e a palavra diz que ele entra no quarto, ele fecha a porta, e ele deita sobre o menino, boca com boca, olhos com olhos e mãos com mãos. E ele se levanta e ele anda de um lado para o outro, e outra vez ele faz isso, e a palavra diz algo tão tremendo que o corpo do profeta começa a esquentar o corpo do menino. O Espírito Santo, Ele está hoje esquentando o teu corpo. O Espírito Santo, Ele está curando as tuas feridas. O Espírito Santo, Ele está envolvido com você de uma maneira tão completa. E você é curado hoje. As tuas falhas, as tuas tristezas, aquilo que são os teus pensamentos, às vezes dando brecha para pensamentos de perdição. O Espírito Santo hoje está te aquecendo, Ele está te transformando, Ele está te renovando, Ele está fazendo você andar de uma maneira completamente diferente. E aquele menino, ele se levantou, e o pai e a mãe tiveram a alegria de tê-lo novamente. O profeta pega na mão do menino e fala: vem aqui, meu garoto, você já deu muito trabalho, você já foi, você já morreu e você reviveu, o poder de Deus está sobre você, a palavra profética está sobre você. Ele abre a porta, pega o garoto e fala: sunamita, aqui está o seu filho. O Espírito Santo de Deus está revivendo hoje coisas que haviam sido perdidas na sua vida, está pegando o garoto e colocando no seu colo e dizendo: reviveu, está aqui, viva a palavra profética do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. E a palavra é muito séria para nós. Por que às vezes coisas não acontecem? Sabe por quê? Porque muitas vezes falta para a nossa vida fé.
A fé daquela mulher, ela começou a ser transformada. Ela creu na palavra do profeta. E agora ela estava crendo que havia um Deus todo-poderoso que honrava a palavra que o profeta havia colocado sobre a vida dela. Muitas vezes, sabe o que falta para nós, para a palavra profética não acontecer? Disposição. Ela colocou o garoto na cama, se levantou e falou: quer saber? Eu não tenho tempo para chorar, eu não tenho tempo para reclamar, e aliás eu não tenho tempo para falar nada com ninguém no caminho. Ela pegou, fez uma cara assim, sabe, bem focada, sentou no jumentinho e as pessoas cumprimentando ela pelas ruas, pelo caminho, e falou: nossa, o que aconteceu com a sunamita? Parece que ela está tão focada. Ai, será que agora ela está assim exibida, toda arrogante? Não, ela sabia o que ela precisava, e ela colocou uma disposição no coração dela, ela colocou uma disposição no seu corpo, ela se encheu de energia do Espírito Santo de Deus na sua vida, e ela caminhou rumo ao profeta. O que falta às vezes para nós é proclamar na hora certa. Ela só foi falar daquilo que ela estava passando, no momento certo, na hora certa e para a pessoa certa. Sabe por que ainda às vezes não acontecem as coisas na nossa vida? Porque você não declara. Ela veio declarando no seu espírito: o meu filho vive, o meu filho vive. Eu não sou abandonada, eu não sou aquela deixada pelo Senhor, o meu filho vive. Ela declarava. E em último lugar, sabe por que às vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Porque você não decreta que aquilo é para você. Você acha que é muito, você acha que é demais, você acha que é grande, você acha que é para você. Sabe por que às vezes acontece isso? Porque essa falta de disposição enche a gente de preguiça, e você olha para aquilo: mas vai dar tanto trabalho, vai dar tanto trabalho começar uma casa, vai dar tanto trabalho receber as pessoas, dá tanto trabalho ter que tocar um instrumento, dá tanto trabalho ter que ministrar um louvor. É muito mais fácil ficar na minha casa. Santo, para poder ministrar as vidas, para poder influenciar as vidas. Vai dar muito trabalho, eu sei, mas você precisa decretar que isso é para você, em nome de Jesus. Isso é, amém? Aplauda o Senhor, glória a Deus. Isso às vezes é daquilo que é mais simples, daquilo que é o mais trabalhoso. Sabe o que é simples? É receber a pessoa com um sorriso, é oferecer um café para ela, é falar: onde você quer sentar, eu tenho um lugar especial para você sentar aqui. É quando a pessoa estiver saindo, você não deixar ela sair vazia, e você ir lá: olha, foi muito bom te receber, e pega a mão dela de uma maneira firme, e olha, foi muito bom estar com você, venha domingo que vem, o Senhor tem uma palavra para você, para sua família. Você quer receber uma oração, você abraçar essa pessoa. Até aquilo que é mais poderoso, que é você estar cheio e um dia você estar nesse lugar ministrando a palavra do Senhor. Você sabe que um dia pode ser que nós não estejamos mais aqui? Não porque eu vou morrer, tá? Eu vou ficar bem velho. E se o Senhor enviar eu e a bispa para outro lugar? E disser para vocês: olha, agora a partir daqui é para vocês. O quanto vocês estão dispostos? Quanto vocês estão dispostos a receber a presença do Senhor através de pessoas que precisam receber a palavra? Nós vamos, no mês que vem, e eu vou falar para vocês no final, nós vamos jejuar, amém? Vou ensinar para vocês. O mês que vem é um mês de festa para as nossas vidas, e o Senhor me falou: é um mês decisivo. E isso está sobre vocês. Está sobre mim primeiro, sobre a bispa primeiro, claro. Mas está sobre vocês. Nós precisamos começar a movimentar essa geografia. A sunamita, ela entendia: profeta, o Senhor abrange uma geografia, eu estou debaixo dessa bênção e eu preciso agir. O meu filho vai viver, a palavra profética do Senhor vai viver.
Aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida está vivendo. Você precisa ativar a sua fé. Você precisa começar a declarar. Você precisa começar a decretar. E feche a sua boca quando algo não acontecer da maneira como o Senhor falou. Ou você não fez ainda da maneira que é para ser feito. Ou não chegou ainda o tempo para que aquilo aconteça de uma maneira plena na sua vida. Mas não se envolva com aquilo que se fala nesse mundo. Está difícil, está complicado, e isso ou aquilo. Essa semana passada um cliente me ligou, e aí, como estão as coisas aí para você? Eu falei, está tudo bem? Eu falei, não, isso aí eu sei, mas os negócios estão bem. Você está vendendo? Eu falei, estou. Você está comprando? Eu falei, estou. Eu falei, talvez não na intensidade como eu deveria, porque eu preciso trabalhar um pouco mais, mas eu estou. E ele disse, eu não acredito. Eu falei, o problema é seu. Pensei, né? Sabe por quê? Porque ele está vivendo um movimento que está aí. Mas o povo de Deus tem uma palavra profética. O povo de Deus olha, o menino está ali no leito, está morto. Mas eu vou sair, vou fechar a porta e vou buscar a palavra profética que o Senhor colocou na minha vida. Senhor, o que o Senhor colocou sobre a minha vida. Meu Deus, o que o Senhor falou para mim, isso é verdade. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar. Em nome de Jesus, amém? Amém? Encha isso, encha o seu coração, encha a sua mente dessa palavra, em nome de Jesus. Toda palavra profética, ela chega em momentos chaves. Toda palavra profética chega em momentos de decisão. Bispo, é assim, mas sabe, eu não recebi nenhuma palavra profética hoje. Hoje você já recebeu várias. Mas tem aquela que você recebeu domingo passado, e domingo retrasado, e no mês passado, ou quando você chegou nessa casa, e ela vai acontecer no momento decisivo. Abra os teus olhos, conecte a tua mente com aquilo que é o Espírito Santo e devolva ao seu coração, ao domínio pleno do Espírito Santo, porque vai acontecer todo momento de decisão. O Espírito Santo vai encher o teu coração e a tua mente, e você vai saber o que fazer. Meu filho morreu, eu já sei, eu não vou chorar, eu não vou falar nada, eu vou aqui, não é? Me encher do poder do Espírito Santo de Deus, me encher de força. Eu vou montar no jumentinho, vou caminhar 30 quilômetros, eu vou encontrar o profeta, e eu sei que aquela palavra não morreu, e ele vai fazer com que aquela palavra reviva sobre a minha vida, em nome de Jesus. Toda palavra profética que não é ativada no seu coração não trará transformação. Toda palavra profética que você não ativar no seu coração, ela não vai trazer transformação. Sabe por quê? Porque se você não ativa, é porque você está duvidando. Em nome de Jesus. Toda vez que você receber uma palavra profética e ela não acontecer na sua vida, porque você não ativou a tua fé, porque você não se movimentou, deixa eu te falar uma coisa muito séria, peça perdão ao Senhor. Amém? Para que essa palavra não fique paralisada, para que essa palavra não fique ali no leito, morto, mas que essa palavra reviva na sua vida, em nome de Jesus. E isso é muito sério. Você precisa pedir que o Senhor revisite essa palavra, que o Senhor volte essa palavra profética sobre a minha vida. Senhor, perdoa a minha falta de fé. Senhor, eu quero voltar àquela promessa, eu quero voltar para que ela aconteça. Eu quero que o menino volte a viver. Fale para o Espírito Santo que traga essa palavra novamente sobre você, que essa palavra ela flua, que o poder dessa palavra faça na sua vida aquilo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Não impeça que a palavra aconteça na sua vida, amém? Junto a pedir perdão, peça ao Senhor conhecimento, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor entendimento. Sabe que sabedoria, essa palavra é mencionada na Bíblia mais de 200 vezes. Isso é uma chave tremenda, porque com sabedoria
você consegue realizar todas as coisas. E com sabedoria, você consegue caminhar em direção à palavra profética. Aí, o Espírito Santo está falando para você aqui. Deixe de religiosidade. A palavra profética não é algo mágico, algo que se tira de uma cartola e ela, o Senhor falou, aconteceu e eu vou ficar aqui esperando. A palavra profética, você precisa se movimentar atrás dela, você precisa se movimentar para que aconteça. Veja, essa mulher tinha todos os motivos para ficar paralisada em casa, chorando, abraçada ao seu marido, mas ela se levantou e foi em direção à palavra profética para que ela revivesse na sua vida. Ela sabia que aquilo era poder de Deus. Em nome de Jesus, o poder de Deus está sobre você e você vai se levantar. O Senhor está abrindo portas para você. Ela parece pequena agora, mas é para que você comece a escalar e entender o grande que o Senhor tem para a sua vida. Ele não dá nada grande de uma vez para você. O que nasce grande é um monstro, mas aquilo que o Senhor tem para você, Ele vai te tratando, e você vai buscando sabedoria e entendimento, e aquilo vai crescendo. Então está nas tuas mãos fazer com que esse tempo seja encurtado, com que essas coisas aconteçam na sua vida, em nome de Jesus. Há uma palavra profética de poder sobre a sua vida hoje, já aconteceu, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E o que é sabedoria verdadeira? É você ver as coisas como Deus enxerga. Sabedoria verdadeira é você pensar da maneira com que Deus pensa. Quando você entender isso na sua vida, quando você ativar isso na sua vida, o teu relacionamento com Deus estará tão consolidado. E as coisas vão começar a fluir de uma maneira muito mais poderosa. Eu não digo nem mais fácil, mas sabe o que é? Você vai estar tão forte, você vai estar tão, sabe, casca grossa, né? Que a gente fala, que você fala o quê? O menino morreu? Peraí, fica aqui, garoto, já já você vai respirar de novo, e você vai sair, e o choro vai querer descer, a garganta vai estar toda cheia de nó, e você vai pegar, vai sentar ali no teu jumentinho, você vai sentar no teu carro, você vai começar a caminhar até onde você tem que ir, e você vai, sabe em que direção? A direção da palavra profética do Senhor sobre a sua vida. Essa é a direção, esse é o caminho. O Senhor está colocando sobre você hoje aquilo que é o poder dele, está liberando sobre ele o poder dele. Esse mês é muito especial. O Senhor quer vibrar junto com você, que o seu coração vibre com ele, que a sua mente pense o que ele pensa, que aquilo que ele está realizando na sua vida comece a ficar muito mais vivo do que nunca. E aquele menino que estava morto, talvez há muito tempo, deixa eu te dizer, você vai pegar ele na mão, você vai puxar ele para o seu colo, e você vai se alegrar com tantas coisas que o Senhor fez sobre a sua vida, porque a palavra profética do Senhor, ela não vai morrer, ela não vai morrer, ela é sobre você em nome de Jesus. Busque sabedoria em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz ali em Provérbios 16, isso é para matar qualquer religiosidade, amém? Diz assim: melhor adquirir sabedoria do que ouro, mais excelente adquirir prudência do que a prata. Sabe o que os rabinos falam a esse respeito? Uma coisa você não pode deixar por conta da outra. Então a religiosidade ensinou há muito tempo: sabe o que é? Eu vou viver essa vida assim mesmo, dessa forma. Sabe, eu vou buscar sabedoria do Senhor. Eu já preguei isso. Sabedoria de alguém que não tem recursos, ela não vale nada. Vou ministrar qualquer dia para vocês, fiquem assustados. Está todo mundo com o olho desse tamanho para mim. Eu não estou falando de ter muito ou de ter pouco recurso, eu estou falando de você ser abundante dentro do reino do Senhor, amém? Isso não te exclui, se você por conta de um momento, daquilo que você escolheu para fazer na sua vida, momentaneamente você não tem muitos recursos, isso não te exclui no reino. O que você precisa entender, que quando você tem sabedoria, se você tiver pouco ou se você tiver muito, aquilo vai prosperar na sua mão, porque você tem a sabedoria do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. E quanto mais recurso você tiver, você precisa ter ainda mais sabedoria, para que você seja generoso em todas as áreas, em nome de Jesus. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, depois os meninos cortam lá.
Nós estivemos nessa semana num evento. E foi algo complicado, porque nós chegamos naquele lugar e havia um espírito de confusão gigantesco. E eu falei, meu Deus, será que é só eu que estou sentindo isso? Será que... E estava a apóstola Débora, a Edna, a apóstola Obi, a Patrícia estava ali interpretando para a apóstola Obi entender o que estava acontecendo naquele lugar. E eu mandava mensagem para a Edna, Edna, eu estou agoniado aqui, o que está acontecendo? Ela falou, meu Deus, a vontade de sair daqui é ir embora. E dito e feito, quando a apóstola Obi começou a ministrar, sabe a primeira coisa que ela disse? Há muita confusão nesse lugar. E apóstolo pode, né? Saiu geral assim, ó, falando, há um espírito de confusão aqui, vamos retomar esse lugar. E ela começou a orar, e começou a haver um movimento, começou a haver uma manifestação do Espírito Santo, e aquele lugar que estava dando agonia, um ambiente mais ou menos deste tamanho aqui, começou a se movimentar. E sabe o que isso me mostra? Que as pessoas ali, elas não eram participantes efetivas do reino, não porque não tinham Jesus, não porque não tinham uma medida de entendimento, mas porque naquele momento elas estavam presas, perdidas, por conta de uma palavra profética que não estava sendo efetivada na vida delas, por conta de algo que não estava acontecendo, e um espírito de confusão começou a ser instaurado. Um espírito de confusão começou a se manifestar ali, mas quando há uma palavra profética, e isso está sobre a sua vida, todo espírito de confusão se quebra. Você começa, através da sabedoria que o Senhor colocou sobre você, ter entendimento e discernir os movimentos, discernir os ambientes. E quando eu falo de recursos, sabe o que aconteceu no outro dia? A pessoa que tinha que levar a apóstola para Taubaté, olha, é que bateram um carro, tá aí, eu não tenho outro. Mas nós estávamos lá, Patrícia, eu, a apóstola Débora, a secretária, a Edna, querida, Guto, corre para cá. Nem me perguntou, falei, ó, vem para cá que nós vamos para Taubaté, vou aspirar o carro, bispo. Eu falei, você faz o que você quiser com o carro, mas vem aqui. Sabe por quê? Não se escandalize, porque nós tínhamos recurso para poder fazer isso. A apóstola Débora chegou com toda a autoridade, toda a educação, e disse para aquela moça, fique tranquila, nós vamos assumir daqui. E levamos a apóstola Obi para Taubaté, e houve um movimento naquele lugar. Pessoas foram transformadas. Vocês precisavam ver as crianças naquele lugar. No final da reunião, a apóstola começou a orar e as crianças chegavam perto e havia uma movimentação profética tão grande, as crianças começavam a cair, as crianças abraçavam, ela pegava as crianças no colo e as crianças, sabe, como que assim, completamente extasiadas pela presença do Espírito Santo. E nós precisamos entender isso como um reino, nós precisamos entender que o Senhor nos dá sabedoria, e essa sabedoria, ela vai gerar recursos. Então você precisa se desprender, o seu coração, daquilo que é o egoísmo, ou daquilo que você acha, não é para mim. Eu, em nome de Jesus, sem religiosidade nenhuma, eu quero profetizar, você vai morar nos melhores lugares, você vai ter os melhores salários, o teu negócio vai ser os negócios mais rentáveis, porque nós estamos declarando que na nossa geografia, a palavra profética do Senhor, ela não é vazia, mas ela é cheia de poder e ela surte efeito. Em nome de Jesus, deixa a palavra do Senhor vivificar a sua vida, em nome de Jesus. O teu verdadeiro tesouro, sabe qual é? Quando você tem a mente de Cristo, e aí você vai dominar todas as coisas, em nome de Jesus. Se desprenda, amém? Ai, bispo, mas como isso funciona? Olha, é muito simples assim, não são coisas, não é dinheiro, não é simplesmente pessoas ou circunstâncias, essas coisas não podem mudar o teu caráter em Deus, mas a mente de Cristo, ela faz você ser próspero, a mente de Cristo faz você ser generoso, a mente de Cristo faz você crescer, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Coloque o teu coração, a tua mente naquilo que o Senhor tem para você.
Coloque o teu coração na palavra de Deus, coloque o teu coração no Espírito de Deus. E sabe por quê? Porque isso é eterno. Eu falei aqui no início, o nosso Deus, Ele não tem começo. O nosso Deus, Ele não tem fim. E quando a palavra profética está sobre você, ela está enquanto você viver. E sabe o que acontece? As tuas gerações vão viver aquilo que o Senhor colocou como palavra sobre a sua vida. E as tuas gerações, elas serão abençoadas, porque você um dia até talvez tenha pego o menino e colocado ali na cama, mas você se levantou, você ativou a sua fé, você decretou, você proclamou e você se movimentou, e aquele menino, ele ressuscitou, ele veio para os seus braços, e aquele menino, ele gerou outra geração, que outra geração gerou outra, e outra, e aquilo que era a palavra profética sobre você, que um dia aconteceu, ela se perpetuou, porque a palavra do Senhor, ela não morre. Então quando a sua mente entende que aquilo que o Senhor diz é perpétuo, que aquilo que o Senhor fala não se compara com aquilo que nós falamos, você vive a palavra de poder, você vive o poder da palavra profética sobre você. Aí que alegria! Imagina as suas gerações, talvez eles nem saibam, mas um dia eles vão olhar e dizer: olha, houve alguém lá no passado, o meu avô, a minha mãe, eu não sei quem, que tomou uma atitude, e ele se levantou, e era para eu nem existir hoje, eu estou aqui, eu existo, eu faço parte do reino de Deus, eu sou próspero, eu tenho saúde, eu tenho vida, eu tenho uma família bendita, eu tenho as coisas que o Senhor me dá para que eu viva nessa terra, mas eu vivo o reino de Deus. Então a palavra do Senhor não vai morrer na sua vida, ela é perpétua, ela vive por gerações, em nome de Jesus, e você começa a influenciar o teu território, em nome de Jesus. E eu brinquei aqui, eu não vou morrer, talvez o Senhor volte antes, mas se eu morrer, e quando eu morrer, a palavra do Senhor continua se perpetuando no céu, na presença dEle. Há uma palavra sobre você, amém? Há uma palavra sobre você. Mateus 6:33, oh meu Deus, que poder nessa manhã, obrigado Jesus. Mas Mateus 6, versículo 33, diz: buscai pois em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você tem a mente de Cristo, você tem a sabedoria do Senhor sobre você. Ajunte para o reino. Ajunte para o reino. Quando você busca primeiro o reino de Deus, todas as áreas da sua vida estarão alinhadas com o amor de Deus sobre você. Vou repetir, toda vez que a tua mente, o teu coração, toda vez que o teu espírito está alinhado com aquilo que Deus tem para você, todas as coisas vão se alinhar ao teu favor. Vão se alinhar ao teu favor. E é muito louco isso, porque a palavra do Senhor, ela nos enche de exemplos. A palavra do Senhor, a palavra profética do Senhor, ela faz efeito na sua vida. Então, mude a tua forma de pensar. Comece a orar mais, comece a declarar mais, comece a decretar mais. Ai, bispo, só o Senhor que pode decretar. Não, você pode. A palavra que o Senhor colocou, a palavra profética que o Senhor colocou sobre a sua vida, você pode decretar. A sunamita levantou e falou no seu pensamento, ela pensou assim: eu vou atrás do profeta, isso não vai morrer. Meu filho não vai morrer, eu decreto, o meu filho vai viver, porque tem uma palavra profética em nome de Jesus. Teu negócio vai viver, o teu casamento vai viver, a tua família vai viver, as coisas que o Senhor tem colocado sobre você, elas vivem, aquilo que o Senhor planejou sobre a sua vida está vivo, em nome de Jesus. Comece a orar e a decretar em nome de Jesus. Rejeite todo e qualquer ataque do inimigo, rejeite tudo aquilo que Satanás
Satanás tenta fazer contrário à palavra profética sobre você, em nome de Jesus, e comece a influenciar nos lugares, comece a influenciar no seu território, na sua geografia, em nome de Jesus. Nessa temporada, foque em pedir sabedoria ao Senhor, amém? Estão comigo? Foque em pedir sabedoria ao Senhor, e você vai ver que muitas das áreas da sua vida, elas vão começar a se abrir, muitas coisas que você não tinha entendimento, o Senhor queria te dar, mas Ele olhava para você e falava assim, Ele não entende direito, Ele não vai saber como isso funciona, mas eu estou aqui, a palavra profética está colocada sobre a vida dele, então em nome de Jesus, abra agora a sua mente e comece a pedir a sabedoria do Senhor, e você vai ver as coisas de uma maneira tão diferente, e você vai pensar, como eu não pude pensar nisso, como eu pude, assim, ter perdido tanto tempo. A mulher, ela olhou para o filho, e por 5 minutos ela falou, o que eu faço agora? E veio a sabedoria do Espírito Santo de Deus, ela falou, meu Deus, o que eu faço? Eu vou atrás do profeta, eu falo para o meu marido, e ela abriu a sua mente, ela abriu os seus ouvidos, e ela começou a entender que o Espírito Santo estava dizendo para ela, olha, vai atrás do profeta, vai atrás daquele que tem autoridade, Deus tem autoridade sobre a sua vida, e o seu filho vai reviver, em nome de Jesus, e foi o que ela fez. Você vai começar a fazer isso hoje, e muitas coisas vão se desatar da sua vida, muitas situações, elas serão tiradas da sua vida, outras situações, você vai ver o caminho, e você vai começar a andar como você nunca andou, e você vai perceber eficazmente, poderosamente, a presença do Senhor sobre a sua vida em tudo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. E eu falei aqui também no começo, a palavra do Senhor, ela vem para chamar a nossa atenção também, não é? A palavra profética, ela nos chama a nossa atenção. Você precisa buscar a Deus com toda a tua fé. Você precisa amar a Deus mais que todas as coisas. Mais que a minha esposa, bispo, sim. Mais que o meu esposo, bispo, sim. E quando você ama a Deus mais que todas as coisas, tudo que Ele te dá estará na mesma dimensão de amor com que você tem para com Ele. Amém? Você precisa amar o seu próximo como a ti mesmo. Eu estava ontem à tarde, no período da manhã até um pouco da tarde, depois à noite, preparando essa palavra de algo que o Espírito já estava me falando desde quinta-feira. Desde quinta-feira. E os meninos, bispo, qual é o tema da palavra? Eu falei, segura aí, segura a onda aí, calma. O Espírito falando, fala para o meu povo, eles precisam amar ao próximo. Você não precisa ser bobo de ninguém, não é isso. Mas ame as pessoas. Você precisa ter a mente de Cristo para você reconhecer aquilo que o Espírito Santo está te falando. E mais uma coisa que o Espírito Santo me chamou a atenção. Você precisa se arrepender. Do que você precisa se arrepender? Que situação na sua vida que talvez te traga amargura, por algum tempo? Que tipo de coisa que ainda domina a sua vida? Isso é tão sério, porque se arrepender é tomar um caminho completamente diferente daquilo que você estava seguindo. Se arrepender é tomar o caminho daquilo que o Senhor está te mostrando. E nós às vezes fazemos meia-culpa, às vezes nós queremos tomar um atalho que desvia um pouco daquilo e fazemos até coisas parecidas. Olha, mas não é mais assim, do jeito que eu estou fazendo, sabe? Eu mudei, você não mudou. O Espírito Santo está chamando a tua atenção, chamando a minha atenção hoje. Do que você precisa se arrepender? Sabe que às vezes nós precisamos muito e às vezes nós não admitimos, nós precisamos deixar a idolatria. Às vezes nós, com todo cuidado eu digo aqui, criticamos os nossos irmãos católicos porque eles têm imagens, porque eles têm isso ou aquilo, mas tantas vezes nós também idolatramos, às vezes um filho, às vezes idolatramos um bem, um carro, uma casa. Essa é que casa maravilhosa, essa é a casa que o Senhor me deu, a casa do conforto. Deixa eu te perguntar, se o Senhor pedir para que você dê aquilo, você dá ou não? Se você tem a tua mente aberta e você fala, eu dou, estou aqui a chave, é porque você não idolatra aquilo.
Não porque o meu trabalho, olha, é algo maravilhoso, eu recebi. O seu trabalho é resultado de uma palavra profética que o Senhor colocou sobre você, e há um tempo que é para te abençoar a sua vida, mas se o Senhor falar, eu quero que você saia daí, você precisa não idolatrar aquele lugar, sabendo que aquela palavra profética, ela se multiplicou de maneira e que provavelmente talvez seja o tempo de sair daquele lugar. O Senhor nos dá o reino. O Senhor nos dá as coisas, mas nós só adoramos a Ele, amém? Em nome de Jesus. Você vai, nesse tempo, entrar num novo ciclo. 5, 7, 8, 6 está à porta. Nós vamos entrar num novo ciclo, um novo movimento. Deixa eu te dizer algo: amor e arrependimento significa transformação. Quando você consegue amar a Deus, você é transformado. Quando você se arrepende diante de Deus, você é transformado, amém? Em nome de Jesus, seja generoso. Eu ministrei sobre isso. Que essa generosidade seja com você. E deixa eu falar, seja generoso com o seu amor com você mesmo. Por quanto tempo o Senhor Jesus, o Espírito Santo está te falando: ei, cuide melhor do seu corpo, faça algum movimento, seja generoso com o seu amor. Pode dar o seu amor para outras pessoas, pode ter uma palavra de bênção para as outras pessoas, de educação com as outras pessoas. Derrame o seu amor pela casa do Senhor. Não fique preso, não se restrinja. Seja generoso com o seu tempo. Que tempo você tem dado a você mesmo? Que tempo você tem dado ao Senhor? Que tempo você tem dado a simplesmente mandar uma mensagem de WhatsApp para alguém, encorajando, incentivando e dizendo: olha, eu estou aqui. Seja generoso nas suas finanças. Quanto mais você entregar, mais você vai ter. Seja generoso com as tuas capacidades, com as suas habilidades. Ajuda o bispo na internet, que às vezes a gente não sabe tantas coisas. Seja generoso com aquilo que o Senhor te deu. Você escreve bem? Escreva. A habilidade que o Senhor te deu. A Dove está aqui hoje só anotando coisas que eu só sei falar aqui na hora, depois não me pergunte, eu não vou lembrar. Seja generoso. Bispo, eu sei receber as pessoas, receba as pessoas. Bispo, eu quero fazer alguma coisa aqui, o que você tem facilidade, nos ajude. Veja, nós precisamos ser treinados, as pessoas vão chegar. Segundo lugar, quando você ama a Deus, você se arrepende. Quando você ama a Deus e ao povo de Deus, você não perde tempo. Ame a Deus, ame a cada coisa que o Senhor te dá, ame cada dia que o Senhor te dá. Faça como uma mulher sunamita, não reclame de nada. Viva a bênção do Senhor. Terceiro lugar, o arrependimento. O arrependimento perfeito conduz a uma transformação completa. Porque quando eu me arrependo, o Espírito Santo se apodera de mim de uma maneira tão grande, tão forte, tão eficaz, que quando você se coloca em alguma situação que não agrada a Deus, o Espírito Santo ele te constrange de tal forma, e ele coloca movimentos na sua perna, assim como colocou na sunamita, você foge daquela situação. E há muitas armadilhas hoje em dia. Começar de um simples celular na sua mão, a situações, convites, propostas, a conversas. Amém?
Em nome de Jesus, eu quero te dar uma chave. Quero que você fique de pé também agora.